Bom dia. Designação dessa semana do livro de Mórmon do Vem e Segue-me é Mosias capítulo 11 até o capítulo 17. Existem dois principais personagens, que é o profeta Binad e também o rei Noé. E por último, também existe um personagem importante que é chamado Alma, um dos sacerdotes do rei Noé que vai se converter e vai mudar o curso da história do livro de Mórmon. Então, para começar, vamos falar um pouco sobre o reinado e a pessoa do rei Noé. Quem é o rei Noé? Que ele não seguiu os caminhos de seu pai. Por quê? Porque ele teve muitas esposas e concubinas. Então, no primeiro versículo já fala que ele estava quebrando a lei da castidade e não era por ignorância. Leí recebeu um mandamento estrito sobre isso do Senhor, que não seria permitido aos nefitas praticar a poligamia. E Jacó também tinha falado sobre isso. Enfim, não era por desconhecimento que o rei estava quebrando esse mandamento que é muito importante. E ele estabeleceu um imposto de 20% de tudo que os nefitas possuíam. Está que ele estabeleceu uma aristocracia corrupta. Ele destituiu os sacerdotes que tinham sido chamados pelo seu pai, os conselheiros que ele tinha, os sacerdotes. Ele destituiu esses homens e chamou outros. Apoiavam, a sua vida desregrada. Então, a aristocracia é uma classe que é criada por berço ou por concessão, para que tenha privilégios, perante o povo. Então é tratado como se fosse uma classe nobre, ganha mais dinheiro para isso. E o rei Noé fez isso para se cercar de pessoas que o apoiavam na sua vida desregrada. Aí, no quarto ponto, diz que ele praticou a idolatria, assim ele incentivou o povo a praticar também. No quinto, fala que ele construiu vários edifícios elegantes, espaçosos, inclusive para si mesmo e para os seus sacerdotes. E construiu um trono, um palácio com um trono no centro para que ele pudesse se instalar. Deu uma de Salomão, e fez muitas coisas com os impostos que era arrecadado do povo, desviando o dinheiro do povo, aplicando em seu próprio benefício, não se importando com as necessidades populares. Fala que ele construiu uma torre na terra de Silom, então ele podia ver os lamanitas do outro lado da fronteira quando eles estavam prontos para atacar. No tópico 7 fala que ele plantou uma grande vinha, ele produziu muito vinho e tornou-se um bêbado, um bebedor de vinho, assim como o seu povo. No oitavo fala que ele permitiu que o orgulho dominasse seu coração. Os lamanitas atacaram ele na sua gestão, no seu reinado, e ele mandou guardas para resolver o problema. Os guardas não deram conta do recado, porque eram poucos. Os lamanitas os mataram, levaram os rebanhos, começou a atacar o povo de Nefe. Então o rei Noé mandou seus exércitos e eles conseguiram fazer com que os lamanitas saíssem do país, que eles tinham invadido. E por causa dessa vitória, que foi apenas uma vitória parcial, eles apenas conseguiram expulsar os lamanitas de suas terras. Eles voltaram cheios de orgulho, cantando e dizendo que 50 deles poderiam com milhares de lamanitas. Então eles se renderam ao orgulho de seu coração. O rei Noé, além de não se arrepender, ordenou a prisão e o assassinato de Abinad, para que ele fosse morto. Mas não foi possível naquela ocasião que Abinad fosse assassinado. Depois de 2 anos, Abinad voltou e começou a pregar ao povo de novo. Voltou disfarçado, para que ele não pudesse ser reconhecido que estava sendo perseguido. E no
no 10, né, no tópico 10, diz que por fim o rei Noé e seus sacerdotes mataram Abinadi, né, depois que Abinadi deu um poderoso discurso e pregou a eles. Mesmo assim eles não se sensibilizaram, nem se converteram, mas mataram o profeta de Deus. Fica a pergunta: o que nós sabemos de Abinadi além do que é dito no livro de Mórmon? Então a resposta é a seguinte: nós não sabemos nada. Não temos nenhuma outra fonte que fale sobre Abinadi, a não ser que ele foi pregar ao rei Noé, que ele era lá da localidade, né, da cidade. E o que o profeta ensinou? Né, as primeiras palavras de Abinadi são de arrependimento, que o povo deveria se arrepender, porque senão eles entrariam em cativeiro, que ninguém os livraria do cativeiro a não ser o Senhor. E que quando eles estivessem numa péssima situação, em cativeiro, e eles fossem orar ao Senhor, o Senhor se mostraria vagaroso em responder a sua oração. O que aconteceu com o profeta então? O rei não se arrependeu, mandou matá-lo, só que ele não foi morto nessa ocasião. Como eu já disse, depois de 2 anos, ele voltou a pregar disfarçado. Ele estava se ocultando para não ser preso e não ser morto. E quando ele voltou, o que ele pregou na segunda vez? Ele pregou a mesma coisa que ele já tinha pregado, que os lamanitas deveriam se arrepender ou eles seriam reduzidos a cativeiro. Só que dessa vez ele ampliou bem a profecia, né? Ele falou, inclusive, que eles seriam extintos se eles não se arrependessem. Então, primeiramente, ele falou que naquela geração de pessoas eles já entrariam em cativeiro se eles não se arrependessem, que eles morreriam e que os animais selvagens comeriam a sua carne, que a vida do rei Noé teria valor como uma vestimenta dentro de uma fornalha, e que eles seriam submetidos a trabalhos forçados e como se fossem animais de carga, que o Senhor mandaria granizo, vento oriental e insetos que destruiriam as colheitas, e que eles seriam feridos também com uma grande peste. Fala que o povo seria destruído totalmente, né? Mas que o Senhor deixaria um registro para que fosse mostrado às outras nações, um registro de suas iniquidades. E o que acontecesse com ele, Abinadi, o que o rei e os sacerdotes fizessem com ele, seria um prenúncio, né, do que aconteceria com eles mesmos. O povo prendeu Abinadi da primeira vez, apresentou ele ao rei para que o rei pudesse fazer o que ele quisesse. O rei era inocente, que não tinha feito nada e que Abinadi deveria ser entregue a ele para que o rei fizesse qualquer coisa que ele quisesse, né? Então eles falam também que eles jamais poderiam ser subjugados pelos lamanitas, porque eles eram fortes e isso jamais aconteceria. E por isso Abinadi foi preso, e a partir do versículo 9, né, do capítulo 13, ele começa a ser interrogado pelo conselho do rei, que era formado pelos seus sacerdotes, né, aqueles que ele tinha nomeado por causa da sua iniquidade. E esse conselho foi formado com a intenção de que ele caísse em alguma contradição, por isso que fosse condenado. Qual foi a primeira pergunta que os sacerdotes do rei fizeram a Abinadi? Eles pediram para Abinadi que explicasse para eles Isaías capítulo 52, versículos 7 a 10, que começa assim: quão belos são sobre os montes os pés daquele que anuncia as boas novas. Fala sobre a restauração do evangelho, o trabalho dos profetas de Deus. Então Abinadi estranhou muito aquela pergunta e perguntou para eles: mas escuta, vocês são líderes eclesiásticos aí, sacerdotes do povo, que se arrogam aí, dizem que tem espírito de profecia, e vem perguntar para mim o que significa essa escritura?
E aí Abinadi perguntou: o que vocês ensinam para o povo? E os sacerdotes falaram que ensinavam a lei de Moisés. E Abinadi pergunta de novo: mas por que vocês não cumprem a lei de Moisés? Por que vocês não fazem aquilo que vocês estão ensinando? E pergunta mais: por que vocês se prostituem? Por que vocês gastam o tempo de vocês com meretrizes, né? Dando ao Senhor motivo para me chamar, para profetizar contra vocês. Então essas perguntas mostram que eles não estavam fazendo o que era correto, eles não estavam cumprindo a lei de Moisés como eles diziam, como eles afirmavam, né? Então Abinadi começa a recitar ou a ler os 10 mandamentos, né, que Deus deu a Moisés, né, nas tábuas, para que o povo pudesse cumprir. E por que ele fez isso? Aparentemente por causa da hipocrisia dos sacerdotes, que diziam que cumpriam a lei de Moisés, poderiam até cumprir uma parte cerimonial da lei, mas não cumpriam os mandamentos, não guardavam os mandamentos de Deus, e também faziam com que o povo quebrasse os mandamentos de Deus. Inclusive com a lei da castidade, que é uma lei é uma das principais leis do Evangelho, sempre foi, né? Uma lei severa, né? Que não deveria ser descumprida. Eles intencionalmente não guardavam esses mandamentos. E ele diz assim, no capítulo 13, versículo 11: lerei os restantes dos mandamentos de Deus, pois percebo que não estão escritos no seu coração, no vosso coração. Percebo que haveis estudado e ensinado iniquidade durante a maior parte de sua vida. Então Abinadi corajosamente falou sobre todas as suas iniquidades. E ele lia os mandamentos, os 10 mandamentos, um por um, né, dizendo e perguntando aos sacerdotes do reino: vocês cumprem com esses mandamentos? Vocês ensinam esses mandamentos? Né? E depois afirmando que eles não estavam fazendo isso. E logo que Abinadi começou a citar os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos, o rei mandou parar o discurso, falou que ele estava louco, que ele tinha que ser preso e expulso, enfim. E ordenou que ele fosse assassinado, que ele fosse expulso e fosse morto. Porém, Abinadi estendeu a mão, clamou, dizendo que ele não poderia ser tocado até que ele tivesse terminado de dizer todas as suas palavras, de acordo com a vontade de Deus. E o texto diz que o povo não se atreveu a capturá-lo, porque ele havia sido transfigurado, né? Como Moisés no Monte Sinai, que o rosto começou a resplandecer de luz. Então, isso aconteceu com Estevão também, quando ele estava diante de Paulo e do Sinédrio no Novo Testamento. E o povo não chegou perto de Abinadi porque ficou com medo, né? Porque o seu rosto, todo o seu ser havia sido transfigurado e ele brilhava intensamente. Por que era importante que Abinadi terminasse a sua mensagem? Quando Abinadi diz: não me toqueis, Deus não permitirá que eu seja destruído nesse momento, isso está no capítulo 13, versículo 3, ele deixa claro que ele já sabia que ele iria ser martirizado, que ele iria morrer, que ele iria sofrer por causa das coisas que ele estava declarando, das coisas que ele estava falando, mas que isso seria um testemunho também contra eles. Tanto a mensagem seria um testemunho contra eles, quanto o derramamento de seu sangue, um sangue inocente, mancharia as vestes do rei Noé e dos sacerdotes do rei Noé. E ele entendia que aquilo que estava acontecendo era a sua função. Ele era um profeta de Deus e tinha que cumprir a designação que ele tinha do Senhor de pregar essas palavras, mesmo que isso causasse a sua morte. Uma segunda razão por que ele pregava, né, porque era tão importante terminar o seu discurso, por incrível que pareça, dentre esses sacerdotes iníquos,
estaria um profeta de Deus chamado Alma, que se converteria nessa ocasião. Tá? Isso realmente acabou acontecendo. Tá? Então Abinadi lê aí no capítulo 13 todos os mandamentos de Deus até o versículo 24. E no capítulo 14, Abinadi ele lê o conteúdo do capítulo 53 de Isaías, que é a maior profecia messiânica em muitos aspectos. Isso foi dito pelo Elder Bruce McConkie em certa ocasião, em um discurso. Ele fala que Isaías capítulo 53 é a maior profecia messiânica já existente. Abinadi citando esse capítulo todinho. Mas por que ele fez isso, né? Por algumas razões. Primeiro, para ensinar ao rei Noé e os seus sacerdotes o papel fundamental de Jesus Cristo no plano de salvação na nossa existência, porque ele expia os pecados da humanidade. Que a lei de Moisés existia na época, mas que chegaria um tempo que não seria mais necessário cumprir a lei de Moisés. A salvação não era obtida somente pelo cumprimento da lei, mas que era necessária a expiação, a expiação de Jesus Cristo, de um Deus, de um Cordeiro sem mácula. E que sem essa expiação a lei seria inútil, né? Não serviria para nada. E explica que a lei de Moisés foi necessária a sua aplicação de forma rigorosa. Por quê? Porque o Senhor foi obrigado a dar essa lei porque o povo era rápido em cometer iniquidades e vagaroso de lembrar-se do Senhor seu Deus. O povo era obstinado e por isso Deus deu uma lei de muitos ritos, muitas ordenanças para que o povo pudesse se lembrar sempre de seu dever para com Deus, para nunca esquecer. Mas isso tudo era um símbolo de coisas futuras. E que coisas eram essas? A expiação de Jesus Cristo. Nem todos entendiam a lei, como diz Abinadi. Mas por que eles não entendiam? Porque eles não conseguiam entender que a salvação vem através da redenção de Jesus Cristo e não por mérito próprio. É aquele mesmo ensinamento de Nefe que nós estudamos na designação anterior, que fala que o homem será salvo pela graça depois de tudo que pudermos fazer. Então esse é o mesmo ensinamento que eles não conseguiam entender, que a expiação é que nos traz salvação e não o mérito próprio através do cumprimento da lei. Mesmo porque, pensando dessa forma, eles não conseguiam cumprir a lei, eles nunca cumpriram. Por quê? Porque eles não cumpriam os mandamentos, embora eles pudessem alegar que cumpriam a parte cerimonial da lei, os ritos e as ordenanças. Isso é equivalente, às vezes, à nossa vida. Quando nós vamos à igreja, participamos das reuniões, do sacramento, das atividades, mas não cumprimos os mandamentos. Nós estamos lá, participamos dos ritos, das ordenanças do Evangelho, mas não cumprimos os mandamentos. Então isso é uma hipocrisia muito grande da nossa parte. Nós temos que nos arrepender sempre, estarmos afinados com Deus e cumprirmos os seus mandamentos. Ele termina o capítulo 13 perguntando o seguinte: não desceria Deus entre os filhos dos homens, não tomaria a forma de um homem e não andaria com grande poder sobre a terra? No versículo 34 ele fala isso. E no 35 do capítulo 13 ele fala: não disseram também que ele proporcionaria a ressurreição aos mortos e ele próprio seria oprimido? Lá na frente a gente vai ver que essa foi a causa da sua morte. Pelo menos foi o que o rei Noé disse, que ele seria morto por estar pregando uma coisa falsa, que Deus desceria entre os filhos dos homens. Detalhe, isso já tinha sido pregado por Isaías. Essa foi a desculpa que o rei inventou, né, para martirizar o profeta. E aí no capítulo 15, versículo 1 a 13, ele dá uma importante lição e ele ensina como Jesus Cristo, em seu papel fundamental no plano de salvação, é ao mesmo tempo o Pai e o Filho. Então,
ele é o criador de todas as coisas, né? Tem muitas escrituras que falam que ele criou todas as coisas. Então, o primeiro aspecto dessa lição é que Jesus Cristo é o Pai e o Filho ao mesmo tempo. Por quê? Porque ele é o Pai também. Porque ele é o criador de todas as coisas, inclusive dessa terra. Um segundo aspecto é que ele é o Pai de todos os que aceitam o sacrifício expiatório e fazem o convênio de obedecer seus mandamentos. Então nós somos semente de Cristo. Ele nos gerou espiritualmente, a nossa conversão e a nossa vida espiritual. Em terceiro lugar, ele é o Pai por investidura divina, de autoridade. Ele é o representante autorizado de Deus, sendo o agente executor no plano de salvação. Então ele tem as chaves e o poder para executar o serviço do Pai Celestial como se fosse o Pai Celestial. E o que ele ensinou sobre a primeira ressurreição? Ensinou algumas coisas importantes. Primeiro, Jesus Cristo tem as chaves e autoridade da ordenança da ressurreição. Ele efetua a ressurreição dos mortos. Que a primeira ressurreição é a ressurreição dos justos e não dos iníquos. Os mortos que foram justos estavam com Jesus Cristo na sua própria ressurreição. Ele ensina que os que morrem sem o conhecimento da verdade, mas que teriam aceitado se lhe fosse pregado na época propícia, são restaurados por Deus e são admitidos na primeira ressurreição, assim como as crianças. Isso está no versículo 24 e 25 do capítulo 15. E por último, aqueles que conhecem o Evangelho e se rebelam contra Deus não podem ser redimidos. A redenção só acontece através do arrependimento sincero e mudança de nossa vida. E uma coisa interessante, ele tem muitos ensinamentos aqui que são idênticos ao discurso do rei Benjamim. Aqui vai né? Ele ensina que a verdade, ele ensina uma verdade que está contida em Isaías capítulo 45, versículo 23, que é um sinal da segunda vinda, que diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Cristo. E em Mateus capítulo 24, versículo 14, Jesus explica que isso é um sinal da segunda vinda e que aconteceria no futuro. No capítulo 16, então, ele explica alguns pontos do plano de salvação que são importantes. Ele explica de novo: a expiação de Jesus Cristo é essencial para a humanidade. Aquele que vive e persiste em iniquidade vive como se não houvesse redenção. Vive no mundo morto espiritualmente, como se Cristo não tivesse existido. Se não fosse pela ressurreição de Cristo, nós não poderíamos ressuscitar. Mas, pelo seu poder, todos nós vamos ressuscitar para a vida eterna, uns para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Uma coisa interessante sobre Abinadi, que é o seguinte: por que ele é considerado o maior missionário do livro de Mórmon se ele não batizou ninguém? Quando Abinadi terminou seu discurso, o rei mandou que ele fosse morto. Alguém do seu conselho intercedeu por ele. O seu nome era Alma. Alma era um dos sacerdotes do iníquo rei Noé. E ele disse ao rei Noé que deveria deixar com que Abinadi fosse solto, que ele fosse embora, né? Que ele fosse libertado. O rei ficou enfurecido e mandou a Alma ser expulso e mandou os seus servos atrás para assassinar a Alma. E a Alma percebeu isso e fugiu. E ele se escondeu e escreveu as palavras de Abinadi. Portanto, Abinadi, com seu testemunho, teve apenas um converso. E ele nem conseguiu batizar esse converso. Mas Alma, que foi esse converso, se tornou um profeta de Deus e foi o maior progenitor de profetas do livro de Mórmon. A sua influência durou os 400 anos restantes da história dos nefitas. Influenciou todo o livro de Mórmon, esse Alma que foi convertido por Abinadi.
Então, Alma teve seu filho, Almo filho, também foi um profeta. E aí vem a lista, depois vem Elamã, depois vem Siblom, depois vem Elamã de novo, depois vem Nefe, depois vem outro Nefe, filho de Nefe, depois vem Amós, depois vem o Amós filho, depois vem o Amoron e o último profeta que era Mormon. Então nós não temos a genealogia de Mormon, né? Não sabemos se ele era descendente de Alma, mas embora ele se declarasse, mas ele se declarou descendente de Leí e Nefe. Então, embora talvez o último desses profetas Mormon não fosse descendente de Alma, ele era descendente dos profetas no sentido que ele era mantenedor dos registros. Então, de certa forma, ele também era descendente de Alma. Então você vê que a pregação de Abinadi, embora não tenha dado muito resultado imediato, né, praticamente nenhum, ele só converteu uma pessoa, essa pessoa mudou todo o livro, a história dos Nefitas, dos Lamanitas, do livro de Mormon. E por que não dizer que ele mudou o mundo? Abinadi mudou o mundo com a sua mensagem, né? Ele mudou o livro de Mormon, mudou o panorama do livro de Mormon e mudou o mundo. Por quê? Porque o livro de Mormon está mudando o mundo. Já vem mudando há muito tempo e vai continuar mudando. O livro de Mormon é o carro-chefe da restauração do Evangelho. Então você vê o que o trabalho humilde de um servo de Deus é capaz de fazer. Ele nem conseguiu ver esse resultado. Talvez ele nem ficou sabendo da conversão de alma. Ele morreu vendo que a sua obra não tinha tido sucesso nenhum. Mas na verdade ele mudou o mundo. Abinadi foi aprisionado de novo e ficou lá por 3 dias. O rei acusou Abinadi formalmente por estar pregando doutrina falsa, porque o rei disse que ele ia morrer porque ele disse que o próprio Deus desceria entre os filhos dos homens. Detalhe, isso não era profecia somente dele, Isaías também já tinha falado sobre isso. Foi porque ele disse a verdade sobre as iniquidades do povo. Tanto é que no versículo 8 do capítulo 17, o rei fala que, depois de condenar Abinadi, se ele se retratasse das palavras que ele tinha falado mal, né, tinha falado mal do povo, do rei, que eles não cumpriam os mandamentos, se ele se retratasse dessas palavras, ele seria liberto, ele estaria livre. Ao que Abinadi falou que ele jamais se trataria de suas palavras, porque era a mensagem de Deus e porque era verdade. E por causa da verdade, Abinadi acabou morrendo. Ele foi condenado a morrer numa fogueira, uma morte muito bárbara. Mesmo morrendo, ele profetizou, ele continuou profetizando, e ele disse que aquelas pessoas que estavam o assassinando teriam a mesma morte pelo fogo, e isso acabou acontecendo depois de algum tempo. Bom, o exercício de torcer as escrituras não é novo. Então, o rei Noé, por exemplo, o rei Noé é um exemplo de antropocentrismo. Que teoria é essa? É a teoria de que o homem é o centro do universo. Quando ele diz, quem é Abinadi para que o meu povo e eu sejamos julgados por ele? Tem um desprezo pelo profeta de Deus. Mas o que vem a seguir é pior. Ele fala assim, quem é o Senhor para trazer ao povo tão grande aflição? Isso está no capítulo 11, versículo 27. Então ele sequer reconhecia a Deus como alguém poderoso. E ainda que Deus existisse, ele não poderia ser mais poderoso do que ele mesmo. O homem é o centro do universo, que ele é o mais forte e tudo. Então isso não é novo, né? Isso vem de muito tempo atrás, né? O homem rejeita Jesus Cristo há muito tempo atrás. O iluminismo, né, renascentista pregava que o homem era o centro do universo. E todo mundo prega isso na nossa história convencional, prega que foi um grande avanço, porque antigamente as pessoas achavam que Deus era o centro do universo.
Aí veio o renascentismo europeu e diz que não, é o homem que é o centro do universo. Só que existe uma grande confusão aí. Por quê? Porque quando eles dizem que Deus era o centro do universo, na verdade não era só da boca para fora, porque a igreja que dizia que Deus era o centro do universo, a igreja medieval, já estava em apostasia. Então, na prática, o homem era o centro do universo antes e continuou sendo depois do Renascimento. O capítulo 53 de Isaías, que Abinadi leu, é um dos capítulos mais claros a respeito de Jesus Cristo, é um dos mais negados. O capítulo 53 de Isaías é negado pelos judeus até hoje, por exemplo. O argumento de muitos líderes judeus é que o servo que sofre, que não tem pecados e que toma sobre si os pecados do mundo, é Israel, não é Jesus Cristo. Esse servo é Israel. Agora, como é perverso esse raciocínio? Como é perverso de pensar que alguém pode pensar que ele mesmo não tem pecados, que o povo de Israel não tinha pecados, né? Nós sabemos, né, o quão pervertido Israel foi como povo. Israel caiu em apostasia, né? Os autores estudiosos do Velho Testamento informam que desde o tempo do rei Acaz, durante muito tempo, muitos sacrifícios humanos foram feitos. Foi uma apostasia aguda, né? Sacrifícios humanos foram realizados para Deus, para o Deus deles, o Deus Moloque. Então até isso os israelitas fizeram. E agora vem dizer que o servo do capítulo 53 é Israel, que eles não têm pecado, e por eles não terem pecado, eles suportam os pecados de toda a humanidade, são eles. Os expiadores são os israelitas, né? Também queria citar o capítulo 9 de Isaías, uma escritura famosa que fala que viria o Messias, que ele seria o príncipe da paz, que seu governo duraria para sempre e tudo. Então essa profecia, eles dizem que não aconteceu ainda, que vai acontecer no futuro próximo. Só que no versículo 1 do capítulo 9 de Isaías fala assim, que uma grande luz surgiria na Galileia. Nicodemos tentou defendê-lo diante do sinédrio, e eles disseram assim: tu também és da Galileia? Examinas e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. Então eles estão falando que nenhum profeta surgiu na Galileia e, portanto, Jesus não poderia ser um profeta, quando existia uma escritura específica em Isaías capítulo 9, que dizia exatamente isso, que viria o Messias e que ele viria da Galileia. Existe uma escritura em Miqueias que fala inclusive a cidade onde viria o Messias. Então, no capítulo 2, versículo 20 a 23 de Mateus, em Mateus capítulo 2, versículo 20 a 23, ele diz, né, que José, o pai de Jesus, estando no Egito, recebendo a ordem de que os que procuravam a morte de Jesus já haviam falecido, né, retornou para Israel, mas viveu na Galileia, né, para fugir da perseguição que talvez poderia acontecer, né, e chegou e habitou numa cidade de Nazaré. E Mateus fala, isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que foi dita por os profetas, que ele seria chamado Nazareno. Essa escritura nós não temos hoje, mas ela existia. Mateus sabia dessa escritura. E como que o Sinédrio não sabia? Como que a profissão dos sacerdotes era estudar as escrituras? Eles não faziam outra coisa, explorar o povo. Mas eles não sabiam que Jesus era o Messias. Será que não sabiam mesmo? Então é muito claro que Jesus Cristo é o Messias. Isso é uma coisa muito clara.
Mas as pessoas torcem as escrituras e não é de hoje que elas torcem, né? O inimigo trabalha constantemente para nos afastar de Jesus Cristo. Ele permite, inclusive, que existam igrejas que acreditam em Deus, mas que neguem Jesus Cristo. Nós temos aí um exemplo no livro de Mórmon, vários exemplos, inclusive, no livro de Mórmon, entre eles os Zoramitas, né? Isso está em Alma, capítulo 31. Eles acreditavam em Deus, mas não acreditavam em Jesus Cristo. Eles, inclusive, tinham uma oração farisaica lá, onde eles falavam que Jesus Cristo jamais viria, né? Que tinha sido revelado isso a eles, como se isso fosse possível, né? Então o exercício de negar Jesus Cristo pela humanidade, ele é muito antigo mesmo, tendo vindo aí desde o começo da existência do mundo, né? A expiação é a principal razão do sucesso do plano de salvação e da nossa vida. Sem expiação não tem sentido a nossa vida. E vem o inimigo, né, e coloca na cabeça e no coração das pessoas que Jesus Cristo não existe, que Ele nunca existiu. E nós que professamos e dizemos que Jesus Cristo existiu e que Ele continua vivo, que Ele ressuscitou, né? Na nossa vida, será que nós aceitamos Jesus Cristo? Nós cumprimos seus mandamentos? Será que nós professamos Jesus Cristo e cumprimos com a sua lei? Esse é a reflexão que fica, né, para que a gente pense sobre isso, de que Jesus é o Cristo, que Ele é o cabeça dessa igreja, né, que chamou Joseph Smith para essa última dispensação para ser o profeta de Deus, que o livro de Mórmon é a palavra de Deus, é a plenitude do Evangelho eterno, e que nós temos hoje todas as condições de ganhar a exaltação, só depende de nós. Nós temos um profeta vivo, 12 apóstolos, todas as ordenanças e a verdade restaurada. Isso eu queria deixar em nome de Jesus Cristo. Amém.